E fiquem sabendo que nós, da Primeira Igreja Batista em Timon, estamos orando dia e noite por vocês, pela igreja de vocês, para o crescimento, para o Senhor estar levantando um líder à altura dessa igreja maravilhosa. Amém? Eu sou seminarista comigo, para quem não conhece, para quem não sabe o que é seminarista, eu faço seminário ali, curso de teologia, em Teresina, Seminário Teológico Batista em Teresina. E ali eu já completei, estou completando um ano nessa trajetória. Ali falta um pouco ainda, faltam 3 anos, mas estou na caminhada para a formação de ministério pastoral. Então eu fui ordenado pela Igreja Batista, pela Primeira Igreja Batista em Timon, ao seminário. Então ali estou fechando um ano, um período, dentro daquele seminário, já recebi algumas notas e passei, estou passando, falta uma para receber a nota. Então, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado dentro daquele seminário. E hoje estou aqui, estou com a esposa amada, você pode levantar, meu amor, para a igreja me conhecer. Tem uns irmãos aí que olharam para ela e disseram assim: rapaz, a oração do irmão é pesada. O irmão orou muito, mas parece que a irmã não orou muito, não, né? Estou perdendo o olho de vocês, entendeu? Minha esposa, a irmã Kai, estamos nessa luta juntos e que o Senhor nos ordenou. Eu vi agora há pouco o testemunho da irmã sobre a filha, e assim, quando eu aceitei ir para o seminário, aconteceu algo extraordinário também na nossa vida, que foi o nascimento do nosso filho, o caçula, Micaías. Micaías, ele nasceu de 8 meses, nasceu prematuro. E eu me lembro que, eu creio que eu estava em torno de 3 a 4 meses dentro do seminário. E eu me lembro que minha avó falou assim, minha avó, velhinha, ela falou assim: meu filho, de 8 meses não se vira não. Pode se preparar que de 8 meses não se vira não. E eu sorri ali naquele episódio, e eu, se ela souber em quem ele está nas mãos, você não falaria isso não. O nosso filho hoje, ele está indo para o 8º mês de vida, uma bênção muito forte, muito saudável. Ninguém acredita que ele é prematuro. Então, de uma certa forma, isso aconteceu na minha vida para uma melhoria espiritual. Porque o que nós passamos dentro de 30 dias, ele entubado dentro da UTI, porque quando ele nasceu, depois de alguns minutos ele ficou entubado. E ele ficou 30 dias batido dentro da UTI. Então, esses 30 dias que passamos ali, Deus, ele modificou totalmente o nosso ser. Nós ali aprendemos muita coisa. Ali serviu para moldar o nosso caráter, para mostrar a verdadeira, importar com o nosso irmão, porque tem muitos irmãos que passam por dificuldades e não recebem nenhuma visita. Nós vimos ali que a igreja nos acolheu nesse momento difícil, e ali nós conseguimos crescer espiritualmente. Deus nos mostrou que através disso que aconteceu na nossa vida, é uma coisa pequena para coisas grandes que virão mais à frente. Porque o ministério pastoral que eu vejo hoje é uma coisa muito complicada. O que é ser pastor? É cuidar de pessoas, é amar pessoas, é se importar com as pessoas. Então, graças a Deus porque aconteceu isso, e nós tivemos uma mudança totalmente sobre isso. E o nosso filho hoje está uma bênção muito forte, muito grande. Glória a Deus por isso. Amém, meus amados irmãos. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um personagem bíblico que se encontra aqui no Velho Testamento, bastante conhecido. Praticamente todos nós conhecemos a trajetória e a história desse personagem, desse rei. Um rei que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas eu
habita em sua casa. Porque quando nós estamos no capítulo 11, que vamos para o capítulo 12, a história toma uma proporção diferente. Então, dá um certo medo, dá um certo frio na barriga. Porque quando nós entendemos a verdadeira palavra do Senhor, aí você cria um certo receio. Com licença, vou pegar aqui meu borrão. Então nós vamos ler aqui 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim, vocês podem entrar nas suas Bíblias, se quiserem, podem acompanhar pela projeção, fiquem à vontade. Amém? Diz assim: na época da primavera, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos de todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Numa tarde, Davi se levantou na sua cama e foi passear no terraço do palácio real. No terraço ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Davi perguntou quem era aquela mulher. Disseram: ela é Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o Heteu. Então Davi mandou buscá-la e ela foi até ele. E ele se deitou com ela, pois já havia se purificado da sua menstruação. Depois ela voltou para a sua casa. E o versículo 5 diz: a mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Que história! Curva sua cabeça, vamos lá. Santíssimo Deus, em nome de Jesus, fala através de nós, de mim agora para a tua igreja, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que possamos aprender mais de ti hoje, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor possa fazer um canal de bênção hoje aqui para o teu povo. Esteja conosco, que nada possa tirar o nosso foco da tua palavra agora. Em nome de Jesus, te oramos, com fé te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a partir do capítulo 1, vemos uma grande falha de Davi. Qual seria a falha? Vou pedir para o irmão voltar ao capítulo 1, versículo 1. Diz assim: na época da primavera, no tempo em que os reis saíram à guerra, Davi enviou Joabe com ele os seus servos de todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Eu coloquei aqui o primeiro tópico para nós entendermos de fato a palavra do Senhor, e temos alguns versículos e um capítulo de referência para entendermos mais. E o primeiro tópico que eu coloquei aqui foi: o lugar errado atrai tentação. Naquele tempo, os reis, eles iam, era comitiva de frente e iam à guerra. Os reis, assim como Davi era um homem que todos temiam, porque muitos falavam que Davi andava lado a lado com Deus. E isso é verdade. Davi era muito abençoado. Davi foi um dos poucos reis de Israel que foram ungidos. Então foi Davi, primeiro foi Saul, depois Davi, Salomão, Jeú. Então foram poucos reis que foram ungidos de fato, ordenados por Deus. Então Davi era um homem ungido, um homem experiente, de muitas guerras. E o que Davi queria dentro do palácio? Nesse primeiro instante nós vemos que Davi está só. Mas quando nós tomarmos uma outra proporção, indo para outro versículo ou capítulo, nós vimos que Davi não está só. Então o lugar errado atrai. Porque se Davi estivesse na guerra, lutando contra os amonitas,
provavelmente não teria acontecido isso com ele. Aí você pode até dizer assim, não, mas isso é destino. Meu irmão, a decisão que tomamos somos nós. Nós que tomamos a decisão e não tem destino em nossas vidas. Nós que escolhemos por onde traçamos os nossos caminhos. Então Davi, ele resolveu ficar. Nós vemos que ele está ali sozinho. Mas quando chegamos no capítulo seguinte, o nosso lado espiritual ativa e nós vemos que Davi não está sozinho. Então ele não foi a guerra. Então eu posso aplicar uma coisa bastante interessante que aconteceu na minha vida, porque na minha adolescência eu descobri que eu tinha um pequeno talento. Então eu como é que eu posso dizer para vocês? Me coloquei uma vez em um campo de futebol e ali eu descobri um pequeno talento com 17 anos de idade. Então eu comecei a jogar futebol. Então aquilo dali me deu uma identidade positiva, não só dentro de Timon, mas dentro de Teresina, algumas cidades do Piauí e do Maranhão. Então eu comecei a jogar bola. Teve uma época da minha vida que eu nem trabalhava. Eu só vivia de futebol. Eu jogava ali, uma pessoa me pagava e assim sucessivamente. Trabalhei na Houston para jogar pelo time da Houston. Você pode estar me vendo hoje, eu não sei se ele está tão gordinho. Eu acho que sim, não joga bola não. Mas joguei muito. Mas o Senhor me chamou para outro lugar. E isso eu entendi. Mas hoje em dia eu jogo bola, jogo. Estou conhecendo o irmão, ó. O irmão ali que está subindo ali. Vi muito ele jogando, jogava muita bola, muito. E hoje, até nós compartilhamos uma peladinha que nós jogamos ali na IES. Só que hoje eu não jogo na minha posição, eu jogo em outra, para me divertir, para brincar. Porque eu entendi que não era aquilo que Deus queria para mim. Porque se eu tivesse ali, há muito tempo, há 2015, 2016, eu aceitei a Cristo. Mas eu fiquei nesses jogos ainda. E eu ia fazer isso também do Senhor. Porque dentro dos jogos tinha aquela famosa resenha, ia para a festa, aquelas coisas todas, e tinha o meu foco, porque eu estava buscando. Então, quando eu voltei de verdade para os caminhos do Senhor, que eu encontrei a primeira igreja batista em Timon, ali junto com o pastor João Pedro, eu soube diferenciar uma coisa da outra. Então eu parei de jogar. Deu tempo. Hoje eu tenho controle sobre a minha vida. Mas eu não jogo como antigamente. Porque sou casado. Minha esposa precisa de atenção dos meus filhos. Então hoje eu não jogo. Porque por mais que eu tenha controle sobre isso, se eu for, vai que eu caio de novo. Nós temos que ficar atento, porque vamos ver já no capítulo 12, uma proporção totalmente diferente do que estamos vendo agora. Então, já que eu não quero cair em tentação, eu não vou ficar ali naquele ambiente. Hoje jogo. Eu joguei na seleção timonense, muito barato. Joguei no Piauí, joguei em vários times. Hoje em dia, muita gente, muitos meninos novos olham para mim admirados. Ou é ele mesmo, sou ele, nada demais. O que eu quero passar hoje, eu até vou jogar bola, mas com uma intenção. Não vou mentir para vocês, eu vou jogar bola com a intenção de trazer pessoas para dentro da igreja, para dentro da nossa célula. Eu e minha esposa somos líderes de célula de casais. Então, eu tenho mesmo. Eu trago, eles vêm, mas bola, eu lembro de um jogo ali, bora lá, cara, por favor, vou. Meu querido, na próxima semana de célula, bora lá, meu Deus, vou, e vão, aparece, se argumentam, da palavra. Então, o que eu não quero fazer, se eu tenho dificuldade naquilo ali, eu não vou. E o que era que Davi queria dentro do
palácio, era para estar na guerra, era para estar combatendo, era para estar lutando por Israel. Mas ele ficou dentro do palácio. Isso que foi o perigo. Porque Satanás ele tentou. Eu vou tentar aqui matar Davi com esse urso. Não conseguiu. Eu vou matar Davi com esse leão. Não conseguiu. Eu vou matar Davi com um gigante, Golias. Não conseguiu. Eu vou matar Davi com a lança de Saul. Não conseguiu também. Então ele vai botar uma proporção diferente. Já que ele não deu para matar ele aqui agora, mas eu vou ensinar uma coisa de outra forma. Mulher. Colocou uma mulher, como a Bíblia descreve, bonita, linda. Então, o problema de Davi começa aí. Eu vou pedir para o irmão colocar o versículo 2, que diz assim: uma tarde Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço, no palácio real. No terraço ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Tentação. E o segundo ponto que eu coloco é que Davi, a palavra de Deus nos mostra o começo da tentação de Davi. Por quê? Pelo fato de Davi estar ali, ele começou a ser tentado. E você vai me dizer, como, irmão, que ele começou a ser tentado? Se nós vemos Davi só. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, para nós mostrarmos quem é que reside na nossa casa. Porque a palavra do Senhor agora vai tomar uma proporção diferente. Nós vamos ler agora um capítulo que toma um rumo totalmente diferente. E agora que é para nós abrirmos os nossos olhos. Por isso que devemos estar sempre em oração constante. A palavra do Senhor diz: orar sem cessar. Eu vou pedir para o irmão estar colocando o capítulo 12, o versículo 4. A Bíblia fala que Natã, o profeta Natã, foi visitar Davi. Natã foi até o palácio cheio do Espírito Santo. E Natã já tinha escutado do Senhor e sabia de tudo que Davi tinha feito com Batseba e Urias, o heteu. E a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 12, versículo 4. Certa vez, um viajante chegou à casa do homem rico. Quem é um homem rico? Davi. Mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeiro pobre e a preparou para o seu hóspede. Quem é o visitante que Davi recebe no seu palácio? Quem é o visitante que o profeta Natã descreve aí no capítulo 12, no versículo 4? Quem é o homem pobre que Davi pegou a sua cordeirinha e fez para o visitante? Meus amados irmãos, a partir do momento que a gente olha o versículo, capítulo 11, nós vemos que Davi está só. Mas Natã, ele descreve que Davi não estava só. Então Davi recebeu uma visita inesperada. E você pode até me dizer assim: quem é esse visitante que visitou Davi, meu amigo? É Satanás. E você pode até me perguntar: mas por que você disse a Satanás que a palavra de Deus não está mostrando? O que diz lá em Jó 1,7? Deus fala para Satanás: de onde vens? E ele fala: eu estou viajando, eu estou andando pela terra, caçando uma família para destruir, caçando um negócio para tocar fogo, caçando um casamento
para colocar um fim, caçando uma igreja que me receba e que muitos possam ir pela minha voz, caçando uma família que me hospede, para que eu possa destruir. Meus amados irmãos, Davi, ele sentiu desejo do Batseba, mas Davi tinha muitas esposas, muitas concubinas. Se ele sentiu atração por Batseba, ele poderia se deitar com uma das esposas dele. Mas o que Davi ia fazer é legítimo. Ele estava alimentando Deus, o casamento. Era legítimo aos olhos do Senhor. Ele estava alimentando Deus, a obediência. Mas eu quero que vocês entendam que tudo o que está acontecendo com Davi não é para alimentar ele. É para alimentar quem? O visitante. E o visitante se alimenta de quê? De caos, de destruição, de desobediência. Ele quer se infiltrar na sua casa, na sua residência, no seu negócio, na sua família, em uma igreja qualquer que hospede ele. O que eu quero que vocês entendam, meus irmãos, é que vocês não precisam ter medo de falar o nome de demônio, o nome do diabo. O que vocês têm que ter medo é de viver uma vida sem Deus. Falar o nome de demônio não influi em nada. O que importa é você estar pautado na palavra, no dia a dia, procurando crescimento espiritual, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, que você possa ser referência aonde chegar. Hoje pela manhã eu dei um exemplo de tem pessoas que quando olham para nós, na mesma hora detectam que nós somos cristãos, que nós somos crentes, pelo nosso falar, pela nossa postura. Como Moisés desceu do monte e as pessoas ficaram assustadas porque o rosto dele veio brilhando. Que nós possamos andar com esse rosto brilhando também, com a glória de Deus em nossas vidas. Mostre quem é que reside na sua casa. Quando você estiver em conflito dentro da sua casa, dentro do seu negócio, dentro da sua igreja, pense nessa palavra. Será que é o visitante que está aqui? Mostre para ele quem é que reside na sua vida. Davi pecou contra o Senhor, errou por não estar na guerra, errou por estar ali dentro do palácio. Nós vemos com os nossos olhos que ele estava só, mas Natan mostra para ele que ele não estava sozinho, que ele chegou uma visita no seu palácio. E automaticamente, quando ele teve essa visita no palácio, a história tomou uma proporção totalmente diferente. Porque ele chamou Urias. Porque ele mandou Urias ir para casa e ele rejeitou a casa dele. Não é justo que eu esteja na minha casa enquanto meus irmãos estão na guerra dormindo no relento. E Davi chamou a segunda vez, embriagou ele, mandou ele ir para casa. E a palavra do Senhor diz que ele tornou dormir no relento, mas não foi para sua casa. Então Davi escreveu uma carta de Joabe e disse para colocar Urias à frente do batalhão, para estar lutando com os melhores amonitas ali no momento. Então, através de um pequeno erro que Davi fez, por alimentar o visitante, a história dele tomou uma proporção totalmente diferente. Era para ser um rei sem falhas. Você pode até dizer assim, mas irmão, todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, não se apegue a isso.
Isso é cilada do inimigo para querer nos enganar. Nós temos que viver e buscar a cada dia uma perfeição em nossa vida, através de Cristo Jesus, porque é Ele que nos liberta de todo mal, é Ele que nos liberta do velho homem que fomos anteriormente. Eu não nasci num lar evangélico, num lar cristão, e o meu maior arrependimento é porque eu endureci muito meu coração a Deus. Porque se eu tivesse aceitado a Cristo no tempo que eu escutei a primeira vez, hoje em dia eu já era um pastor formado, já estava tomando de conta de uma igreja. Muitas pessoas chegam para mim dentro da primeira igreja batista e falam assim: irmão, outros chamam já pastor, eu não diga isso não, senão você vai chatear os outros aí, porque os outros estudaram para não ficar tempo para ver se não faça isso não, me chame de irmão comigo. Tem muitos que falam: irmão, daqui um dia você vai ser pastor. Aqui na primeira igreja batista de Timão, você vai substituir o pastor João Pedro. E eu até brinco, eu rabo o mundo demais, não tem mais feio não, porque vai acompanhar o nome da igreja, você tem que ter muito feio não. Porque ele foi capacitado de uma maneira que nas minhas orações ainda peço para Deus: Senhor, se eu fizesse 50% do que o pastor João Pedro fez para a tua obra, eu serei grato ao resto da vida. Eu vou pedir para o irmão colocar o capítulo 3, versículo 3, desculpa. Pode ir para o versículo 4. Versículo 4 diz assim: certa vez, do 11, capítulo 11, versículo 4, diz assim: palavra do Senhor. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele, e ele se deitou com ela, pois ela já havia se purificado da sua impureza. Depois ela voltou para a sua casa. Através desse versículo, nós vemos Davi alimentando o viajante. E quando toma a proporção no versículo 5, que diz assim: a mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Meus amados irmãos, através desse versículo, eu coloco outro tópico que diz assim: através do erro vem o pecado, mas Deus perdoa o pecado. Se nós pedirmos de todo o coração para Deus perdoar, se nós nos arrependermos de verdadeiramente do nosso coração, Deus perdoa. Mas todo pecado, todo erro vem a sua consequência. Então nós podemos pecar, passar uma vida pecando. Podemos pecar hoje aqui e pedir a Deus amanhã que Ele nos perdoe, que Ele nos liberte desse pecado. Mas fiquem atentos, porque através do erro vem a consequência. E o que foi que aconteceu na vida de Davi? Vou pedir para o lado irmão, está colocando no capítulo 12, no versículo 10. Qual foi a consequência? Diz assim, ó: Natã fala para Davi: agora a espada jamais se afastará da sua casa, da tua família, porque me desprezastes e tomastes para ti a mulher de Urias, o heteu. A espada ficou ou não ficou dentro da casa de Davi? Os filhos não se destruíram. O mais novo do meio matou o mais velho. O mais velho estrupou a irmã mais nova. Então foi um reboliço muito grande. Meus irmãos, eu queria dizer que tem a consequência, porque quem nos influi a
amados irmãos, eu queria que vocês entendessem que Satanás, todo dia, ele acorda disposto com o propósito dele. Todo dia ele acorda com o intuito de nos destruir, porque nós somos a melhor criação de Deus. Que dentre nós temos a certeza da salvação, temos a certeza que o Espírito Santo habita em nós, e no primeiro empecilho nós desistimos por influência. Eu queria dizer que Satanás, ele não tem o poder de pegar na sua mão e fazer você pecar. Ele te influencia, mas a última decisão é tua, se tu quer de verdade pecar ou não. Então aí é aonde entra a tua fé, porque nós cristãos somos movidos pela fé, nós vivemos pela fé, porque é pela fé que nós cremos que Cristo Jesus morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos para a nossa salvação. Hoje em dia tem muitos estudiosos, muitos teólogos que falam isso, falam aquilo, dentre outras denominações falam que só existiu Jesus, o homem. Dentre outros falam que Jesus, o Deus, ele só apareceu para os discípulos depois da sua morte e ressurreição. Então muitos saem da Bíblia e colocam suas verdadeiras pautas ali que eles acham, para muitas pessoas acreditarem naquilo. Mas vendo, meus amados irmãos, que o erro que cometemos tem a sua consequência, e isso foi a consequência de Davi. Eu vou pedir para o irmão colocar só mais um pouquinho à frente, no capítulo 12, nos versículos 13 e 14, para ver mais um pouco da consequência que Davi teve sobre o pecado dele. E o 13 diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou. Foi o que eu disse: o Senhor perdoa, mas tem a consequência. Também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. E o 14 diz o quê? Mas visto que com esse ato, deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então tudo que aconteceu com Davi foi porque ele alimentou o visitante que visitou ele no palácio real. A espada ficou na casa de Davi, teve destruição dos filhos. O filho que ele gerou com Batseba morreu. A Bíblia fala. Meus amados irmãos, vocês podem até ter um pecado dentro de você que você não consegue largar. Entrega para Deus, entrega para Cristo. Ele restaura verdadeiramente a sua vida. Esse pecado pode estar te maltratando, pode estar te deixando para baixo, te empatando em ler a Bíblia, te empatando em estar em oração com Cristo, te empatando em você vir para a escola bíblica dominical. Entrega esse pecado diante do altar do Senhor. Antes de eu me converter ao Evangelho, eu tinha vários pecados. Eu consegui me libertar de todos. Mas eu falo, como o apóstolo Paulo disse: entre os pecadores existentes na terra, eu sou o maior de todos. Cheguem no final da carreira de vocês e falem como Paulo falou: combati um bom combate, guardei a fé, a essência. É isso que Deus quer para você. Feche a porta para esse visitante que leva caos para a sua casa, que leva destruição, que não quer a harmonia de você com a esposa, que não quer a harmonia de você com os filhos. Mostre para ele quem é que reside na casa de vocês.
Sejam firmes com o Senhor. Vimos aqui no começo um testemunho bastante edificante, que eu encaixei muito nele. Mas a irmã, a nossa irmã que veio dar um testemunho, ela só está passando por isso, porque ela colocou diante do altar do Senhor. Não vamos nos esquecer da nossa fé. Não vamos nos esquecer desse amor que Cristo mostrou para nós na cruz do Calvário. Vamos fechar a porta para esse inimigo que quer nos destruir a cada dia, pois a própria Bíblia fala que ele é como um leão querendo nos devorar, querendo nos tragar. Fechem a porta, cuidem da família de vocês, porque se você, meu amado irmão, marido, se você estiver bem com a sua esposa, tudo vai estar bem. Reflita isso. Se você estiver bem com o seu filho, estiver mal com a sua esposa, nada vai bem, nada flui. Você tem que estar bem com o seu cônjuge, você tem que estar bem com a sua esposa, você tem que estar bem com Cristo Jesus. Você tem que fechar a porta para esse inimigo que dia após dia está com o propósito de nos destruir e vem destruindo muitas famílias. Hoje pela manhã eu falei sobre as pessoas têm aquela facilidade de dentro do casamento falar de não está dando certo, pois eu vou trocar. Ah, não deu certo aqui, eu vou trocar, vou arrumar outro, eu troco. Antigamente não tinha isso. Os nossos avós estão vivos, ainda casados com os mesmos maridos. Falei aqui pela manhã, minha mãe tem 37 anos de casada com meu pai, e meu pai ainda. Hoje em dia, para você ter 37 anos de casada é muito difícil, porque as pessoas estão na troca. Eu vou trocar, não dá certo. Então, a partir do momento que você tem esse pensamento, é que você abriu a porta para esse visitante que quer trazer o caos para a sua vida. Deus, Ele mostrou para Davi que ele tem um nome a zelar. Davi, eu tenho um nome a zelar. Se você não tem, eu tenho. Por isso que vai acontecer isso contigo. Porque eu tenho um nome a zelar. Eu sou o Deus Criador. Como é que lá Isaías fala? Nunca ouviu falar? O Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele tem um nome a zelar. Vamos zelar pelo nosso Deus. Vamos zelar por esse amor que Cristo deu a nós na cruz do Calvário. Vamos fechar a porta das nossas igrejas para esse inimigo. Satanás, ele tinha uma estratégia muito grande. Antigamente era deixar as pessoas fora da igreja. A estratégia dele hoje é deixar as pessoas dentro da igreja cheias de pecado. Pessoas apontando o dedo para o outro irmão, pessoas apontando o dedo para o seu pastor, pessoas dizendo que conseguem fazer dentro do ministério melhor do que outros irmãos. Vamos fechar a porta da Maranata para esse visitante. Mostre quem reside aqui dentro desse templo. A igreja é vocês. Mostre para esse inimigo quem é que reside aqui. Amém, meus amados irmãos? Amém. Queria que os amados irmãos curvassem as suas cabeças. Queria que a igreja estivesse orando.